Bom, vamos continuar aqui com as nossas aulas, né? Até a última aula a gente terminou essa área aqui para scripts de VSL e agora a gente vai construir a última área que fala de algum serviço prestado, que é de tráfego pago. Essa área ela é um pouco diferente das outras. Por quê? Porque eu vou falar de duas coisas em separado dentro de uma mesma área, né? Eu faço tráfego pago tanto para Facebook quanto para Google, né? Então eu tenho dois assuntos para lidar dentro de uma mesma área e eu não quero mais também ficar seguindo esse mesmo padrão que eu estava fazendo antes na página, de duas colunas, imagem para um lado, texto para o outro, para não me tornar repetitivo. Eu quero criar uma quebra de padrão mesmo, que é o que torna uma página interessante, né? O que mantém as pessoas na página são essas quebras de padrão. É sempre a página estar apresentando uma novidade. Então é importante, quando a gente está construindo uma página, pensar nisso, né? Se eu não estou me tornando repetitivo na página. Então aqui a gente vai trabalhar já com uma boa quebra de padrão. Vamos dar uma olhadinha no nosso modelo, o que eu já fiz lá. Aqui, né? Nós temos a área anterior que já está pronta. Aqui eu fiz uma total quebra de padrão. Eu mudei a cor de fundo, eu voltei para o branco, que é semelhante a essa aqui. Utilizei, né, novamente o rasgo, mas aqui eu estou trabalhando em 3 colunas com a imagem centralizada, botão centralizado e os textos aos lados, tá? Visualmente fica mais interessante do que eu colocar os dois textos para um lado e a imagem para o outro, ou os dois textos um embaixo do outro de um lado, a imagem do outro, também ia ficar muito repetitivo. Então eu optei por fazer essa quebra, e aí a gente vai estar vendo nessa aula exatamente como fazer isso, tá? São vários passos. Possivelmente essa aula eu vou acabar dividindo em 2 aulas, para não ficar muita coisa em um vídeo só. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar esse elemento gráfico aqui. Vocês já viram como faz isso, mas eu vou fazer novamente. Você vem aqui, adiciona uma única coluna. Nessa seção você vem em editar, vem em estilo, aqui tipo de fundo clássico, eu escolho a imagem, né, que eu quero para fundo, que no caso é essa aqui. Eu seleciono ela, pronto, ela está adicionada. Agora a gente precisa pôr o espaçamento para ela estar realmente aparecendo. A gente vem aqui, arrasta esse espaço aqui para dentro. E neste caso são 131 pixels. Isso você tem que estar adequando de acordo com a imagem que você estiver usando na sua página, tá? Você olha qual é a altura dessa imagem e coloca essa altura aqui no espaçador. Feito isso, a gente já tem a nossa quebra pronta aqui. Tá tudo certo. Agora vamos dar uma olhada lá na questão de estrutura, o que mais a gente tem para estar trabalhando. Repara aqui, nós temos 3 colunas. Porém, se você olhar, aqui eu tenho um título maior, 2 subtítulos aqui, né, e eles estão abaixo desse título maior. Isso eu poderia colocar tudo numa coluna só aqui, esse título juntamente com a imagem, e trabalhar a margem negativa aqui para subir o título acima desses 2 subtítulos. É um pouquinho mais complexo de fazer e pode dar problema de acordo com a resolução do computador das pessoas. Pode dar alguma quebra, algum probleminha. Então qual a solução que eu encontrei aqui? Eu vou trabalhar com seções diferentes, né? Para o título eu vou adicionar uma seção e para esses 3 elementos uma outra seção. Assim, já obrigatoriamente esses elementos de baixo vão ficar abaixo do primeiro elemento. Então vamos lá. Eu venho aqui, adiciono uma seção. Essa é para o título, então ela só tem uma coluna.
Vou deixar o background dela branco, né? Venho no clássico, clico aqui em cor e deixo branco. Ok. Agora eu vou tirar esse risco preto aqui da distância entre um e outro. Eu vou trabalhar a imagem negativa subindo, né, até desaparecer completamente aquilo ali. Feito isso, está tudo certo. Agora a gente tem um título aqui, né, que é tráfego pago. Para isso a gente aproveita um outro título, duplica ele e aí é só arrastar lá para baixo. Pronto. Aqui, primeira coisa, vou mudar a cor, né? Que é a mesma cor que eu estou usando de fundo na página, tá? Para manter uma harmonia. E eu quero ele centralizado. Então eu venho aqui e mando centralizar. Pronto, essa etapa já está feita, né? Tráfego pago, bem posicionado, né? Tudo está caminhando bem. Agora o que a gente vai fazer? Colocar a próxima seção, que são 3 colunas. Eu adiciono. Aqui a gente tem algumas opções, né, para 3 seções. Tem essa que são todas as 3 iguais. Tem essa que é a do meio, é um pouco maior do que as laterais. E tem essa que é do meio, é bem maior do que as laterais. Como eu quero trabalhar com 30, 40, 30%, né, para dar os 100%, eu vou trabalhar com essa aqui, que fica mais fácil de eu estar ajustando, ok? Então eu coloco essa. E para fazer esse ajuste, como que a gente faz? Você passa o mouse aqui entre as duas colunas e ela se transforma nessa reta com as duas setas. Aí eu posso arrastar para onde eu quiser, até ficar o 30 que eu quero aqui. Ou 30.1. Não, a pequena diferença não é um problema. Faço a mesma coisa do outro lado. Ok. Pronto, agora já está com a estrutura que eu quero para estar construindo aqueles outros elementos. É só colocar o fundo branco aqui, né, para manter o que a gente está trabalhando. Ok. E na próxima aula a gente trabalha esses 3 elementos aqui, ok? Senão vai ficar muito grande esse vídeo. Até lá, gente. Obrigado.